E aí galera, tudo tranquilo? Professor Igor Moreira novamente com vocês. Hoje para falar sobre a segunda lei da termodinâmica, um dos princípios mais importantes de toda a física. Basicamente nós vamos compreender o funcionamento de uma máquina térmica, assim como também de uma máquina frigorífica. Bom, o que é que nós sabemos sobre máquinas térmicas? São máquinas que funcionam a partir da queima de um combustível, onde essa queima desse combustível vai liberar uma certa quantidade de calor, onde uma parte desse calor será convertido pela máquina em trabalho mecânico, ou seja, uma parte desse calor será convertida em movimento, vai servir para fazer a máquina se mover. Então nós temos aí, englobando essas máquinas das quais eu estou falando agora, desde uma locomotiva a vapor até os motores modernos dos automóveis. Então, partindo desse princípio, vamos colocar agora aí na tela o enunciado da segunda lei da termodinâmica, onde você está dando uma lida no enunciado. Esse enunciado pode vir, basicamente com várias palavras diferentes, cada autor descrevendo da forma como ele acha melhor, sendo que a sua essência é sempre a mesma. Basicamente, como é que eu coloco esse enunciado de maneira bem simplificada? Eu digo basicamente assim: nenhuma máquina térmica que opere em ciclos entre uma fonte quente e uma fonte fria vai conseguir converter todo o calor recebido da fonte quente em trabalho. Ela sempre vai rejeitar uma parte do calor, uma parte da energia para a fonte fria. Resumindo, a máquina térmica nunca, jamais, em hipótese alguma, vai conseguir aproveitar toda a energia que lhe é disponibilizada na queima do combustível. Tranquilo? Então nós temos aqui um esquemazinho bem simples mesmo, representativo do funcionamento de uma máquina térmica, onde eu tenho a fonte quente com temperatura T1, liberando esse calor para a máquina, uma quantidade de calor que eu chamei aqui de Q1. A máquina vai pegar essa quantidade de calor Q1, vai realizar o trabalho, ou seja, vai fazer a máquina se mover, e a outra parte que ela não aproveitou, ela vai rejeitar para a fonte fria de temperatura T2. Essa parte de energia que ela rejeita para a fonte fria, nós vamos chamar de Q2. Então, nós temos aí três energias, no funcionamento dessa máquina. A energia Q1, que é o calor que ela recebeu da fonte quente. A energia Q2, que é o calor que ela rejeitou para a fonte fria. E o trabalho realizado pela máquina. Pois bem, eu posso dizer que essa energia Q1 é o total, é a energia total que a máquina recebeu. Eu posso dizer que o trabalho é a energia útil da máquina, já que foi o que ela usou para produzir o movimento. E o Q2 seria a energia dissipada, que foi jogada na fonte fria, foi dissipada e se espalhou pela natureza e não volta mais. Numa locomotiva a vapor, por exemplo, a fornalha, onde você queima o combustível, madeira, carvão, qualquer combustível que esteja sendo utilizado, geralmente o carvão mineral, é a fonte quente. E a atmosfera, onde são expelidos os gases da combustão que saem quentes ainda, é a fonte fria. Então, partindo dessa linha de raciocínio que o Q1 é o total, o trabalho é o útil e o Q2 é o dissipado, eu posso trabalhar aqui com um conceito chamado de rendimento, que não é um conceito novo, Nós trabalhamos com rendimento em várias áreas da física e da matemática. Eletricidade, mecânica. Esse rendimento, sempre que você precisar determinar o valor do rendimento de algum sistema, ele é calculado sempre seguindo o mesmo padrão, que é a razão entre a parte útil e a parte total da energia.
Ou seja, para essa minha máquina térmica, eu posso assegurar com toda certeza que o rendimento dela seria o trabalho dividido pelo Q1. Professor, qual seria a unidade desse rendimento? O rendimento não tem unidade, é uma grandeza adimensional. Até porque você vai escrever isso aqui quase sempre na forma de porcentagem, né? E se você está dividindo uma energia pela outra, isso reforça mais ainda a ideia de que é uma grandeza adimensional. Eu teria outra forma, professor, de calcular esse rendimento? Bom, você pode partir do princípio de que você sabe que a energia útil é a energia total menos o que foi dissipado, ok? Dessa forma, eu poderia colocar dentro dessa expressão o seguinte: Q1 menos Q2 sobre Q1. Pronto. E eu poderia pegar essa expressão aqui e dividir em duas frações. Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Matematicamente, isso aí está perfeitamente correto. Onde Q1 sobre Q1 seria igual a 1. E aqui eu iria obter uma segunda expressão para determinar o rendimento dessa máquina térmica. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar esse conceito de rendimento, vamos jogar dentro da segunda lei da termodinâmica e ver o que é que ele nos fala. Ele nos fala o quê? Se eu sei que uma máquina nunca vai conseguir aproveitar toda a energia que lhe é disponibilizada, você pode afirmar com toda certeza que é impossível uma máquina térmica operar com um rendimento de 100%. Professor, impossível é uma palavra muito forte, mas com a evolução da tecnologia o senhor não acha? Não, gente, é impossível. Então, você está fazendo a sua prova lá de vestibular, está fazendo a sua prova de concurso, a sua prova de SpaceX, de AFA, de F1, de qualquer prova que tem física. Vem uma alternativa dizendo que a máquina opera com um rendimento de 100%, está errada. Não ocorre em hipótese alguma. Show? Beleza? Aí você vai falar assim, professor, mas teve uma parte que você falou da segunda lei que eu fiquei agora pensando e fiquei na dúvida. Você fala que qualquer máquina que opere em ciclos entre uma fonte quente e uma fonte fria. É porque, na verdade, a máquina térmica ela rotaciona. O motor de um carro gira, o motor de uma locomotiva gira, então ela opera sempre em ciclos. Daí vem a necessidade de a gente trabalhar com um tipo de transformação gasosa chamada de transformação cíclica. Sendo que a transformação cíclica, na realidade, não é uma transformação. São várias transformações em sequência que vão formar um ciclozinho fechado, bonitinho, do jeito que está aqui. Aqui, é claro, o formato do gráfico está só para exemplificar. Só que você olha para esses dois gráficos e você vai perceber que existe uma diferença marcante entre eles. Que diferença é essa? Esse ciclo está em sentido horário, esse ciclo está em sentido anti-horário. Isso tem alguma diferença prática, professor? Tem sim. O fato desse ciclo estar em sentido horário indica que ele está representando uma máquina térmica, motor de um automóvel, de uma locomotiva a vapor. O fato desse ciclo estar anti-horário indica que ele vai estar representando uma máquina frigorífica, um compressor de uma geladeira, de um ar-condicionado. Então quer dizer que é sempre esse padrão? Sempre esse padrão. A máquina térmica, o ciclo horário, a máquina frigorífica, o ciclo anti-horário. Para ambas as máquinas, né, é uma regra que vale para as duas, o trabalho vai ser numericamente igual à área. Que área, professor? Essa área aqui, ó.
Essa área representa o trabalho. Porém, muita atenção com uma coisa. Na máquina térmica, esse trabalho ele é positivo, enquanto que na máquina frigorífica, esse trabalho é negativo. Ok? Não esqueça, se você tem uma máquina frigorífica, você faz o cálculo da área, descobre o trabalho, você tem que acrescentar esse sinal negativo, senão está totalmente errado. Beleza? Outra observação para a gente fazer em relação ao ciclo, a transformação cíclica. Eu estou saindo sempre de um ponto e voltando para o mesmo ponto. Ó. Eu dou uma volta inteira. Como eu saio de um ponto e volto sempre para o mesmo ponto, no ciclo, quando eu dou a volta inteira, eu vou ter uma variação de energia interna igual a zero. Quando você completa todo o ciclo, a variação da energia interna do gás vai ser zero. Ah, beleza. Tranquilo. Acho que eu entendi, viu, professor? Então quer dizer que se eu quiser calcular o rendimento da máquina frigorífica, também é do mesmo jeito, né? Não, não é do mesmo jeito, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo o esquema da máquina frigorífica e vou abrir uma observaçãozinha em relação a ela. Prontinho, está aqui o esquema da máquina frigorífica. Interessante é que ele está logo aqui, ó, do lado do esquema da máquina térmica, para você perceber a diferença gritante entre as duas. A máquina térmica, eu tenho energia saindo da fonte quente, alimentando a máquina para a realização de um trabalho, e o que ela não utiliza é rejeitado para a fonte fria. No caso da máquina frigorífica, o que é que acontece? Eu tenho calor saindo da fonte fria e sendo jogado para a fonte quente. Você, oi? Como assim, professor? Isso aí está errado. Porque o sentido espontâneo de propagação do calor é de onde é quente para onde é frio. Você está tirando calor de onde é frio para onde é quente. É exatamente por isso que eu estou tendo que realizar trabalho. Ó, repare que a setinha está diferente. Eu estou jogando trabalho para dentro da máquina. Porque eu estou forçando o gás a fazer uma coisa que não é espontânea. Isso daqui quem faz é o compressor da geladeira, é o compressor do ar-condicionado, que retiram calor de onde já é frio, no caso de dentro da geladeira, e jogam o calor para onde é quente, fora da geladeira. Então, um conceito que nós utilizamos em relação à máquina frigorífica não é o rendimento, e sim o conceito de eficiência. É o conceito de eficiência que é utilizado aqui. Tá, beleza, professor, mas como é que eu faço esse conceito de eficiência? A eficiência de uma máquina frigorífica vai ser dado exatamente pelo módulo de Q2 dividido pelo módulo do trabalho. Pronto, desse jeitinho. Tá, mas e a interpretação disso, como é que fica? Olha, veja bem, quando eu calculo um rendimento, o valor varia de 0 a 1. Claro que aqui na máquina térmica nunca vai chegar a 1, porque é impossível chegar a 100%. Mas, hipoteticamente, vamos supor uma viagem muito louca que chegasse a 100%, o valor máximo que você acha para um rendimento é 1. No caso da eficiência, não. Esse valor pode superar 1 tranquilamente. Porque o que é que a eficiência está me dizendo? Quanto de calor eu consigo retirar da fonte fria para cada joule de trabalho realizado sobre a máquina. Então esse valor pode ser 4, 5, 6. Eu calculei a eficiência de uma máquina frigorífica e o resultado foi 6. Quer dizer que para cada 6 joules de calor que eu removo da fonte fria, eu preciso realizar 1 joule de trabalho sobre a máquina. Beleza? No caso, sobre o gás aí. A máquina é quem está realizando o trabalho, né? Sobre o gás da máquina. Tranquilo? Então, essa é a noção que nós temos que ter sobre a fonte
fria, a fonte quente e a máquina em uma máquina frigorífica. Maravilha? Tranquilo, beleza. Então, professor, é hoje que a gente tem que saber, basicamente, que não existe 100% de rendimento numa máquina térmica, né? Pronto, é hoje. Hoje você sabe disso. Mas qual é o máximo que ela chega? Aí é uma perguntazinha aqui. Não sou eu que vou responder para vocês. Quem vai responder para vocês é um rapazinho chamado Carnot. Novamente eu vou dar uma pausazinha no vídeo, vou dar uma limpada no quadro e volto já já com o que ele deixou para a gente de teoria, certo? Bom, esse aqui é o famoso ciclo de Carnot. Para começo de conversa, o que é o ciclo de Carnot? Ele corresponde à configuração na qual uma máquina vai operar com o maior rendimento possível. Eu gosto sempre de colocar essa palavra na definição, porque sempre tem aqueles que acabam esquecendo que não pode chegar a 100% e vai lá e afirma: no ciclo de Carnot é 100%. Não, não é. Não pode ser 100% nunca, ok? Então, maior rendimento possível, ciclo de Carnot. E é exatamente essa configuraçãozinha aqui que vocês vão perdoar, está à mão livre, mas está até razoável, dá até para compreender. Onde eu teria aqui, numa transformação AB, uma expansão isotérmica. Nós teríamos aqui, na transformação BC, uma expansão adiabática. Nós teríamos aqui na transformação CD uma contração isotérmica. E na transformação DA, uma contração adiabática. Pronto. Sempre que você for trabalhar com o ciclo de Carnot, você tem que ter essa ideia de que trata-se de duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas ocorrendo dessa forma. E aí é que vem o grande detalhe. Sempre que uma máquina operar no ciclo de Carnot, essa relação aqui vai estar correta. Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Ou seja, a razão entre os calores, T1, Moreira. Botei T2 sobre T2. A razão entre os calores é igual à razão entre as temperaturas. Opa, mas eu me lembro de uma formulazinha de rendimento, professor, que era Q2 sobre Q1. Se eu trocar, vai ficar 1 menos T2 sobre T1. Que seria basicamente para você determinar o rendimento máximo possível para uma máquina térmica. Agora, gente, você observa que uma coisa que você pode afirmar é que quanto maior a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, melhor é o rendimento da máquina térmica. E seja uma vantagem muito grande para você trabalhar com esse tipo de máquina. Mas, professor, você está esquecendo um detalhe importante. Como é que eu sei quando eu vou poder trabalhar com esse tipo de máquina? Como é que eu sei quando é que eu posso usar essas fórmulas aqui? Porque está aqui. Está aqui as duas fórmulas. Massa, beleza, legal, aprendi, elas são fáceis. Quando é que eu vou poder usar? Bom, a questão, no caso do vestibular, do concurso que você está fazendo, ela pode ser bem clara. Ela pode chegar para você e digo, é uma máquina de Carnot. Pronto, aí a questão foi sua amiga. Ela chegou e colocou para você que é uma máquina de Carnot. Fazendo isso, dizendo isso, ela acabou de liberar as fórmulas para você. Professor, mas ela não usou essa linguagem. Certo. Ela pode chegar para você e dizer, a máquina opera com
rendimento máximo. Quando a questão me fala que a máquina opera com rendimento máximo, em hipótese alguma ela está me dizendo que é 100%. Nós sabemos que isso é impossível. Então, se a questão disser para você que a máquina opera com rendimento máximo, ela está deixando bem claro que ela está trabalhando no ciclo de Carnot. Pronto, pode usar as fórmulas. Tá, me dá um outro exemplo de outra linguagem que ela pode usar para dizer que é o ciclo de Carnot. A máquina realiza o máximo de trabalho possível. O máximo de trabalho. Pronto, eu vou colocar assim. Tá ótimo, tá maravilhoso. Falou desse jeito, que ela realiza o máximo de trabalho, é ciclo de Carnot. Então, toda vida que ele deixar a ideia no enunciado de que a máquina está no máximo dela, já chegou assim, ó, no pico de funcionamento dela, o que ela consegue, ela está fornecendo, pode associar ao ciclo de Carnot sem o menor problema. Maravilha, gente, beleza. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido a aula, que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente responde o mais rápido possível, né? A gente tem assim muita aula todo dia, então às vezes é complicado responder no mesmo dia, mas a gente responde o mais rápido possível sim, beleza? Se você curtiu, deixe um like, se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho e nos vemos na próxima aula. Valeu e até lá!